Bom, pessoal, para quem Não, deu esse microfone. para quem não me conhece, eu sou a Ana Luque e o Guima está escondido aqui nos bastidores. Daqui a pouco ele aparece porque ele está ajustando o som. Nós acabamos de chegar da Índia e chegamos assim muito inspirados com tudo que a gente viveu lá. Foi o que nos fez criar esses encontros que a gente agora definiu, né, a partir dessa inspiração, de tudo que nós Dá pra vivemos fechar o lá, som aqui? Tá retornando o som, isso. a partir de tudo que a gente viveu na Índia, nós decidimos compartilhar sobre essa experiência, sobre quão importante foi esse ano na Índia, e está sendo, né, o ano ainda está começando, e o Maha Kumbh Mela, que é o maior festival espiritual do mundo, com uma concentração de pessoas assim nunca vistas em um mesmo espaço ao mesmo tempo. Foi uma experiência muito forte, muito transformadora, e nós voltamos sem dúvida nenhuma muito energizados, querendo compartilhar e dividir tudo que nós vivemos com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nos conhecem e com todos aqueles que têm interesse por saber mais sobre. A Índia, ela nos ensina a cada ano e sem dúvida nenhuma, esse ano nós aprendemos mais uma grande lição. Aí nasceu essa ideia de fazermos essa série Índia. Serão 3 encontros para falarmos não apenas do festival, mas de pontos importantes sobre a Índia, o que é, como foi e como é hoje esse país que tanto nos ensina e que é tão misterioso, tão exótico, tão diferente de tudo que a gente conhece. E por que a gente volta lá todos os anos? Por que a gente escolhe estar na Índia? Porque é um país que é tão diferente de tudo que a gente conhece, é uma cultura que é tão distinta e que nos ensina tanto que parece que nós estamos em outro mundo. E aí a gente fez alguns tópicos para dividir com vocês sobre a Índia e sobre, inclusive, as nossas primeiras impressões na Índia, o que nos levou lá da primeira vez, por que a gente decidiu conhecer aquele país e o que aconteceu no nosso primeiro contato lá, né? Para então nós evoluirmos e chegarmos até o dia de hoje, até o que me levou à Índia pela primeira vez foi a curiosidade. A curiosidade de entender qual era a magia desse país, o que tinha lá que causava tanto movimento, tanto alvoroço, tanta motivação para as pessoas viajarem horas, cruzarem o planeta para chegarem até a Índia. O que fazia as pessoas chegarem até lá? Né? Eu queria ver com os meus olhos, eu queria sentir na pele, eu queria entender por que a Índia é um país que é conhecido como um país onde você vai para se conectar com você, é onde muitas vezes as pessoas escolhem ir sozinhas, né? O que acontece ali? Então, muitas vezes nós discutimos sobre montarmos essa viagem, sobre irmos para lá, e confesso que quando chegou o momento, o que era mais forte em mim era a minha curiosidade de descobrir o que tinha de tão especial nesse lugar. Muito especial. E o que fez você querer ir lá pela primeira vez, Nem, então? nem lembro, meu. Na verdade, nem Acho que ele lembro. foi na minha loucura, Tinha um talvez. amigo meu que tinha ido pra Índia. E, meu, o Guima é muito louco. Eu fiz um rolê pra lá, peguei um taxista, um carro antigo preto, ele olhava pra cima e pra baixo, os caras nadando em Varanasi, no Rio Ganga. Eu comecei, porra, que loucura, eu quero conhecer esse lugar, muito longe, distante. Mas desde moleque eu queria conhecer a Índia, mas não sabia por quê. Na verdade, acho que foi um chamado. Eu me lembro até que a primeira vez que fui para a Índia, eu estava trabalhando muito. Eu sou diretor de fotografia em cinema, trabalhava muito na publicidade. E aí ela falou, vamos para a Índia? Eu falei, vamos para a Índia, beleza, vamos aí. Então você compra as passagens, faz que eu tô indo trabalhar para ganhar grana, correr atrás. E eu nem me lembro direito, eu só lembro quando eu estava dentro do avião. Já, e aí, vambora, vamos entrar no avião, estamos indo, tá tudo certo.
E foi uma loucura. E a Índia, posso dizer que mudou minha vida, nem sei como. Foi uma loucura, tudo isso. Foi uma loucura gostosa. Não, nossa, uma loucura boa, né? E aí eu descobri que realmente a Índia não é outro país. Na verdade, é outro mundo. Essa é a realidade. Foi uma grande aventura. E foi uma aventura em todos os sentidos. De chegar em um lugar completamente desconhecido, que funciona de um jeito muito particular. Então, A gente também está falando isso de... Quantos anos faz que foi? 10 anos. 10 anos atrás. A Índia mudou muito em 10 anos. Muito, mas muito. É outro país. Não, e a gente assusta todos os anos quando a gente chega lá com as mudanças que seguem acontecendo, assim, e com o quanto a Índia vai se transformando, evoluindo, e é assustador. A cada ano, quando a gente desembarca em Nova Delhi, é uma nova Índia que a gente conhece. Total. E naquele primeiro momento, chegar na Índia, o aeroporto, a parte de fora do aeroporto, assim, porque em grande parte dos países da Ásia, o aeroporto ele é apenas para as pessoas que estão embarcando ou desembarcando. Todo mundo que não tem um bilhete de embarque precisa estar do lado de fora do aeroporto, na calçada lá fora. E quando a gente olhou aquilo pela primeira vez, lá fora era uma multidão de pessoas, era uma loucura, assim. Hoje o aeroporto é super tranquilo perto do que ele era naquele momento, ou talvez a nossa percepção seja muito diferente hoje do que ela era naquele momento. Mais ou menos. E naquele momento eu acho que foi uma grande aventura em todos os sentidos, e até entre nós, entre as nossas percepções de como eu enxerguei e recebi a Índia naquele choque cultural de chegada, e como o Guima recebeu e sentiu a Índia, e o quanto a gente foi diferente na nossa forma de enxergar o que estava acontecendo. E a nossa primeira semana foi meio caótica, assim. A Nova Delhi é caótico, a gente tentando se entender no meio do coração da parte antiga da cidade. Então foi assim um divisor de águas. Sem falar do jet lag também é muito forte, são 8 horas e meia, então todo cansaço, todo rolê, tudo contribui. Eu lembro que a primeira noite que eu tive na Índia, a gente fica virado entre a noite e o dia, e eu sonhava e tive uns sonhos que eu não conseguia entender, mas já me levava em contato com Ganesha, sonhava com os ratos, que é o carro de Ganesha. Tive um sonho que mais pra frente vou falar que aconteceu comigo, e realmente o sonho eu contei pra Ana, meu sonho aconteceu isso, sonhei que chovia pedra de gelo no meu peito, eu, uau, que loucura, o que é isso? Sentia como se fosse real. E depois de muito tempo, depois de 2 anos talvez, ou 4 que a gente foi morar na Índia, isso aconteceu de verdade num lugar muito especial. Eu tive essa chuva de gelo no peito como meu sonho, uma loucura. E nós fomos pela primeira vez, passamos 40 dias lá, né? Que foi um tempo bacana para a gente começar a entender e voltar para cá tendo a certeza que a gente não tinha entendido absolutamente nada e que precisávamos de mais tempo para viver isso, para ter uma mínima noção de como seria. Então, quando nós fomos morar, nós decidimos morar lá para ter esse tempo, para estar ali, para viver essa cultura. E aí, saindo do Brasil, a gente decidiu que a gente viveria o mais próximo possível daquilo que a gente ia conhecer, né? Agora a gente pode começar a falar um pouco mais sobre o que é a Índia, na verdade, né? O país mais populoso do mundo. O país mais populoso do mundo, vamos lá. Fala do nome original. Qual que é o nome original? A Índia, por incrível que pareça, não sempre chamou Índia. Ela tem um nome original que vem do sânscrito, que é Bharat. Bharat é o nome da Índia. Índia surge muito tempo depois. A Índia é um país muito antigo, um dos mais antigos. A história da Índia remonta 5.000 anos atrás. E naquele momento, ela se chamava Bharat. Por isso, inclusive, é muito curioso, porque nós não sabíamos disso, e tem muita coisa na Índia que chama Bharat. Tem lojas,
tem vários estabelecimentos comerciais, várias Hotel, pessoas. inclusive pessoas, por exemplo, o nosso guia que trabalha conosco quando fazemos as viagens para a Índia chama-se Bharat, né? Exatamente. Então, Bharat é um nome importante porque ele até hoje é reconhecido como nome da Índia. Está na Constituição indiana também. E Índia vem com os ingleses dentro do momento da colonização britânica. Eles colocam esse nome, eles trazem Índia como um nome que vem proveniente do grego e do latim, com referência ao rio Hindu. E ele só passa a valer mesmo a partir do momento da colonização inglesa, quando então a Índia depois ganha a independência. E aí esse fica sendo o nome em inglês, o nome ocidental, né, que ganha repercussão em todos os continentes. Mais ou menos em 1754 que os ingleses trocaram de Bharat para Índia. E aí ficaram mais ou menos por 200 anos, ficou ainda a Inglaterra tomando conta da Índia e seguiu assim, né? E até hoje é Índia. E até hoje é Índia e também até hoje continua sendo Bharat. Mas tem um movimento muito grande para a mudança do nome, voltar a ser Bharat, o país. Está bem forte. Porque o país vem passando por umas coisas muito importantes, né? Inclusive com um primeiro-ministro que tem feito grandes revoluções e que é muito querido por todos os indianos. Então eu acho que a permanência desse primeiro-ministro no poder tem feito grandes movimentos aí de resgate da tradição versus essa onda da globalização que vem inundando o mundo todo e a Índia também. Total. Né? Então, outra coisa curiosa de saber sobre a Índia é como era a Índia antes geograficamente e como ela é hoje. Porque a Índia hoje é o 7º maior país do mundo, mas ela já foi maior que isso. Ela teve um momento em que ela tinha um território maior e que, ao longo do tempo, foi se dividindo em outros países. Como, por exemplo, fazia parte do território indiano o Paquistão, Bangladesh e uma parte do Afeganistão. Tudo era Índia. E por isso, até hoje, existe uma zona de conflito entre a Índia e o Paquistão, principalmente. A Índia tem hoje mais ou menos em torno de 12% da população indiana é muçulmana, né? Sim, sim. E ali nessa região com a fronteira com o Paquistão, a gente vê. Sim, é um dos bastante, países né, com o maior número de muçulmanos no mundo, porque é tão grande, né? Imagina, a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, 12% disso, olha só quantos muçulmanos. E hoje a Índia ela é dividida em 28 estados e 8 regiões, isso, e 8 territórios. Então, geograficamente ela mudou bastante, é um país de muita diversidade, de muito contraste, inclusive na parte geográfica, porque ela tem desde da Cordilheira do Himalaia ali, dos picos nevados, até o deserto, ela tem o deserto do Thar, que é lindíssimo. Fronteira com o Paquistão, que nós já estivemos lá também. Exatamente. Em Jaisalmer, que é lindo, maravilhoso, uau. E tem uma parte super tropical, com as florestas tropicais, um lugar que a gente, inclusive, esteve esse ano, né? Kerala. Quando a gente passa por Kerala, a gente vê, assim, aquela natureza abundante de uma floresta úmida, tropical. Então, são climas muito diferentes, são línguas muito diferentes de região para região. A fisionomia é muito diferente, difere muito, né? A gente vê as diferenças da pessoa do sul para a pessoa do norte. Então é um país que é grande e que traz essa diversidade, eu acho, em tudo. Então, né? por exemplo, o nosso guia, o Bharat, diz que Nepal, Tailândia, Camboja, Vietnã, Laos, tudo era Índia antes de sei quantos mil anos atrás. Total. E é um país muito curioso. Então é muito bonito assim ver a forma como o indiano enxerga o mundo. É muito diferente da gente aqui no Ocidente. E é uma das coisas que a gente, quando chega lá,
é um choque e com o passar você vai entendendo que enxergar a vida através dessa perspectiva faz muito mais sentido, porque eles estão muito conectados com a natureza. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, minha primeira ida para a Índia, e até hoje eu falo para todo mundo que vai com a gente para essa viagem, assim, observe a profundidade do olhar do indiano. Porque tem um olhar que eu nunca encontrei em nenhum outro lugar do mundo. E esse olhar, ele tá na criança que te olha, ele tá nas mulheres, nos homens, nos idosos, nos jovens. É assim, sem dúvida nenhuma, uma coisa que mexe com a gente. É um olhar tão penetrante que parece que enxerga a alma que existe dentro de nós, sabe? Sim, ele consegue penetrar você com o olhar. É meio desconcertante, às vezes, você olhar para um indiano. Ele fica te olhando assim, aí você faz. E outra coisa que eu acho que tem, que é um dom, né? Talvez possa ser até em virtude de como a Índia funciona, é que o indiano ele tem uma capacidade de leitura do ser humano, assim, de conseguir, em alguns minutos olhando para você, ter uma leitura sobre você, É que é um verdade. espetáculo, não é? Sei, acho que são várias misturas, aquela coisa do que a gente vai falar aqui, que é ter o ritual espiritual no dia a dia. São várias coisas que faz ele entrar para dentro e começar a olhar as coisas de dentro para fora e perceber o ser humano de outra forma, né? Acho que os indianos mais sentem do que tentam entender, entendeu? Acho que É eles exatamente percebem as isso. coisas, é diferente. Eles não procuram entender muito as coisas. Eles sentem mais isso. Eu diria que é bem difícil explicar a Índia, porque Certo, é mas isso, pode né? passar A Índia é muito da gente sentir como ela acontece mesmo. Assim, não existe nada como estar na Índia, viver aquilo, sentir como tudo isso acontece no dia a dia. E nesse que é o país mais populoso do mundo, né? Algumas curiosidades, ele vem crescendo assim absurdamente. Eu até anotei um dado aqui que eu quero trazer porque é assustador mesmo. Pensa que a população da Índia, quando ela se tornou independente em 1947, era de 340 milhões de habitantes. Hoje, em 2025, ela está quase 1,5 bilhão. 1,440 foi milhões. 1,440 milhões foi o número de 2024 e não para de crescer. Pensa você que a densidade demográfica da Índia é mais ou menos 484 pessoas por quilômetro quadrado. Por isso a Índia é um lugar que você nunca está só. Jamais. Dia e noite alguém tá do seu lado, ele vem aqui, ó, olhando pra você, pra que isso? E os indianos são muito curiosos, né? Muito Eles têm uma curiosos, curiosidade, assim. Então, assim, sempre você está cercado de pessoas. É sem dúvida nenhuma um lugar onde você não fica só. E isso propicia muito do aprendizado daquilo que a gente trabalha dentro do yoga, né? Se sentir confortável dentro do desconforto, encontrar um estado meditativo no meio do barulho, no meio do caos, no meio da loucura de pessoas no seu entorno. Os estímulos são tantos que não dá, eu acho que a nossa mente não consegue processar tanta coisa que vem ao mesmo A tempo. Índia é o melhor lugar para você praticar pratyahara. Distração, gerenciamento de distração dos sentidos, pratyahara. A Índia é perfeita para isso. Não tem como. Depois que você aprende a meditar na Índia, você medita em qualquer lugar. Qualquer lugar é fácil. Não tem como. E a Índia, nesse mundo de contrastes, tem cidades muito populosas, né? Já se faz tempo. Então fala aí, quanto? Delhi tem 33 milhões de habitantes. 33 A milhões de cidade de habitantes. E vou te falar, o trânsito anda melhor que São Paulo. É uma Exatamente. loucura. Raramente muita a gente fica parado no trânsito, eu falei. Raramente. Eu fico mais parado em São Paulo do que em Delhi. Porque Delhi tem cinturões em volta da cidade, sabe? Tipo, em 20 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros. E você vai circundando toda a cidade e você vai entrando. Em São Paulo não existe isso. Veja só que em 1950 ela tinha 1 milhão
370, quase 1.400.000 habitantes. Em 75 anos ela pulou para 33 milhões. Olha o tamanho do crescimento. E é isso, é por isso que a gente vê a Índia mudando o tempo todo. A gente percebe que com tudo isso que tem de evolução no mundo e com o quanto da globalização, da tecnologia, porque a Índia é um país super tecnológico, né? O quanto eles ainda preservam as tradições. Para mim, a Índia é o país que tem maior contraste cultural entre o moderno, tradição, o antigo, o novo, uma mistura, porque para mim é o país que mais mantém as tradições. Imagina, coisas de 5.000 anos eles repetem até hoje. É muito forte, né? Essa devoção, essa história toda da Índia. E a sensação de espiritualidade, sem dúvida, ela é muito forte, porque essa é uma coisa que nos toca profundamente. É um país muito devoto e nós vamos falar disso. A espiritualidade na Índia, ela não é uma coisa que está restrita ao templo. Ela está no ar. Ela está no ar, ela está na vida do Faz indiano. parte da vida do indiano. Eles acordam, rezam, eles comem, eles rezam, à tarde eles param, rezam, eles rezam de tarde, à noite, de dia. Eles vivem a espiritualidade. Faz parte da vida deles, faz parte da cultura indiana. É diferente. É uma coisa os que rituais, cada um faz seu puja de manhã na casa, acende seu incenso, bate seu sino, toca shanga, de manhã, Delhi, o capital gigante, 33 milhões de pessoas, muita gente tocando shanga de manhã quando o sol nasce, é algo assim que toca realmente, essa devoção, essa forma de viver. E conviver com isso, né? Sim. Estar ali vivendo isso todos os dias, inclusive nos transforma e faz com que a gente comece a trazer isso para o nosso ritual diário, para a nossa vida, faz a gente desmistificar a espiritualidade, porque eu acho que aqui no Ocidente a gente tem essa coisa da espiritualidade muito como a religião. E a Índia nos ensina a desmistificar isso e entender que não precisa ser assim. Porque a espiritualidade ela vem no dia, na forma como você agradece quando você acorda, como você acende a sua vela, como você vai lá e conversa com Deus da forma como funcione para você. Então é lindo, é contagiante a espiritualidade na Índia. É contagiante. E a Índia tem uma conexão com a lei do karma que é linda, que também é outra coisa que nos contagia e que nos faz pensar em como é que a gente se relaciona com as nossas ações no nosso dia a dia, né? Porque lá a lei do karma é muito forte. Bad karma, good karma. My friend. Bad karma, my friend. Então, quando algo acontece de ruim, sempre vem esse olhar para o que isso representa, porque isso está voltando para você por uma ação que você fez, né? A lei do karma é essa, é uma ação que retorna para você a partir de uma ação que você teve anteriormente. Então, tem muito disso, eu acho, nessa não violência, nesse jeito de funcionar da Índia, essa conexão com a espiritualidade e essa certeza de que a escolha é minha do que eu faço, né? De como eu ajo. Mas se eu agir com uma fé, com certeza a vida vai me trazer isso de volta. Eu acho que é muito legal, assim, a gente começar a olhar essas particularidades, porque a gente vai trazendo isso para nossa realidade, que é tão diferente aqui, né? Eu acho que tem um pouco de tudo, em todos os sentidos. Tem um pouco de tudo em todos os sentidos. Tem um pouco da forma como eles funcionam, né? Como o país funciona, da quantidade de pessoas, né? E logicamente quantidade de emprego e de renda, né? É um país de muita desigualdade social. Quem é rico é muito rico. Eu acho que os grandes bilionários do mundo estão ali, né? E existe sim muita espiritualidade, mesmo a pessoa sendo bilionária, né? Porque assim tem um outro lado dentro dos bilionários, que são as doações. Mas é uma coisa, por exemplo, com muita pobreza, só que ninguém passa fome na Índia. Porque comida tem, as pessoas, os indianos se ajudam muito em relação à comida. Por exemplo, os ashramas maiores, tem ashramas que nós estivemos lá, que servem 5.000 refeições por dia, todo dia, faça sol ou chuva.
de graça. Tem templos também, os Em templos templos também Sikhs, fazem isso. vários templos. Então, ninguém fica sem comer na Índia. Tipo assim, o Bharat nos diz, meu, eles não querem comida, não dá comida pra eles. Comida eles têm, eles querem dinheiro. Não adianta você querer dar comida pros caras da rua, que fica pedindo as coisas. Eles querem dinheiro, não querem comida eles têm. Entende? Não é uma vida fácil. Eu não acho que é Não, uma vida não fácil. isso que é fácil, mas essas condições mas são essa dadas pobreza, e acontecem. essa pobreza, porque realmente é um país muito pobre e muito do que a gente vê assim que É um nos país choca, muito pobre, mas por exemplo, bateu o muito PIB da rico Inglaterra. também. Não, tudo bem. Muito Esse pobre ano bateu o PIB da Inglaterra. Bem, tô falando nesse sentido. E eu acho que tem a ver um pouco também com o mesmo que a gente vê em São Paulo. Veja só, onde é que a gente vê essa pobreza que nos choca? Nas grandes cidades, principalmente. Nas ruas de Nova Delhi, né? Não conhecemos Mumbai, mas imagino que seja mais ou menos assim também. E tem um pouco a ver com o que acontece em São Paulo quando você anda por algumas ruas, porque as pessoas vêm do campo para a cidade buscando uma vida melhor e não conseguem, porque é muita gente buscando emprego em um único lugar. E aí sim eu acho que surge esse contraste, essa coisa que corta o coração de você ver as crianças na rua pedindo, né, nos semáforos, pedindo qualquer coisa. É algo mas por exemplo, a maioria das pessoas que pedem na rua, que a gente na cidade que a gente anda, a maioria são ciganos profissionais. A gente vê isso direto. Isso tem muito. Muito. Não entende? Pobreza sim, pobreza, mas a gente vê, mas é diferente. Porque assim como todo lugar do mundo existem, né, as máfias organizadas. Então, a Índia apela muito para esse lado da espiritualidade e da emoção. E aí algumas dessas pequenas quadrilhas, né, que a gente encontra em algumas cidades assim, são sempre mulheres com um bebê no colo, ou amamentando, ou com um bebê no colo e mais dois ali pequenininhos ao lado, e que vêm pedir para você, e aí elas vêm dizendo claramente que elas não querem dinheiro, que elas querem comida, que é para comprar 1 litro de leite ali naquele lugarzinho, um chapate, qualquer coisa. Mas na verdade o que elas fazem é naquele lugar onde elas estão, elas negociam com os lugares, você vai lá, compra comida e aí ela faz de conta que pega, quando você sai, ela entrega pro cara de volta e o dono do estabelecimento devolve o dinheiro para ela. Então, isso a gente viu muito em muitos lugares, né? Inclusive na cidade onde a gente morou, assim, a gente até consegue claramente detectar quem são hoje essas pessoas e em que época do ano elas aparecem. Porque elas também andam muito. Realmente são ciganos dentro da Índia, ciganos. Eles andam e vão em busca onde tem. A alta temporada é onde? É no sul? Eles vão pro sul. Agora a alta temporada é no norte? Nós vamos pro norte. Fazer isso. Que é uma coisa que, enfim, tem em todo o país, né? Tem também na Índia, de um jeitinho diferente, que mexe com as nossas emoções, logicamente. A Índia é um país tão diferente do nosso que até o fuso horário dela é diferente do que qualquer outro lugar do mundo. A Índia não tem um fuso horário com horas certa igual a todos os outros lugares. A Índia está 8h30 à frente do Brasil. É muito louco. Outra coisa engraçada é que eles também não seguem tradicionalmente o calendário solar como a gente segue, né? Nós já fomos como eles. E eu acho que quando a gente vai para a Índia a gente enxerga muito isso. Nós já fomos como eles. Eles mantêm a tradição, mantêm a forma, o que é correto. Por exemplo, o mês são 28 dias, né? 28 dias. O mês tem 28 dias. E é contado pela lua, não é contado pelo sol. E ele é dividido nos 14 dias da lua minguante e os 14 dias da lua crescente. Então, é totalmente diferente da forma como a gente enxerga. Exatamente, os indianos estão linkados com a noite, com o dia, com a roda da vida, sabe? É isso que eles vivem, com a natureza. Né? Com a natureza de uma forma assim. Esse contraste, assim, do moderno e da tradição, de manter as tradições antigas e realmente conseguir viver a vida como ela é. Isso é interessante. E outra coisa que tem uma ligação muito forte com eles são os astros, né? A Índia vive muito conectada com o movimento do céu. E até hoje existe, né, essa consulta aos mestres, aos pandits, para poder entender como está a movimentação astrológica hoje, para ver se é favorável eu fazer uma coisa ou fazer outra, se é favorável eu
sei lá, conhecer uma pessoa nova hoje, começar um emprego novo hoje ou não, hoje é um dia desfavorável. E até os dias da semana tem ligação e tem reverência a um astro. Por exemplo, São mais reverências, porque também, tipo, martes, lunes, como na Espanha, é igual, né? mas é porque é isso que eu tô dizendo, porque a gente um dia já foi assim, né? Sim, 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 mas os indianos eles vivem isso de verdade. É que Segunda, a vou gente fazer vai segunda, o que lá. que tem que fazer segunda-feira? Pra quem? Segunda-feira é de rezar pra Shiva, pra Beltrano, Ciclano, tem a ver com Marte, Não, e acontece essas segunda-feira coisas. Não, tem. modo de dizer. Tá, sim. Sim, então, porque, por exemplo, domingo é o dia do sol. E desde que eu descobri isso, eu amo domingo. Desde que descobri que era o dia do sol, eu tenho essa ligação de acordar domingo e pensar, nossa, hoje é o dia do sol, hoje é o dia do sol. Que coisa mais linda que é começar um Surya, dia o deus conectado com Surya. Surya, o deus do prana, né? O deus da Uhum. energia da vida, o Deus tão importante, né? Um arquétipo, um astro, uma presença tão importante, né? O que seríamos de nós se não existisse o sol? Então lembra disso, domingo é o dia do sol. Exatamente, os indianos vivem isso, eles sabem que domingo é o dia de sol, então ele vai fazer uma reverência a Surya, ele vai viver, sabe, ele vive isso. E o próprio Maha Kumbh Mela, que a gente esteve, que a gente vai falar ainda, né? Uau, a minha maior experiência com seres humanos. Pois é, o Até próprio hoje. festival ele tem a ver com esse alinhamento do Total, céu. total. Esse que a gente foi agora, porque o Maha Kumbh Mela ele acontece de 12 em 12 anos, mas esse que nós fomos, ele só vai se repetir daqui a 144 anos, porque só daqui a 144 anos vai ter essa conjunção no céu que traz essa frequência espiritual e energética para a Terra, que é o alinhamento entre o Sol, a Lua, Júpiter e Saturno. Os hindus acreditam piamente na reencarnação, né? Todos eles têm muito esse olhar de entender que eu estou aqui e o que eu estou fazendo aqui agora pode me ajudar ou me complicar na minha próxima vinda para cá. Então tudo depende das ações que eu tenho nessa vida, o que eu levo daqui para a próxima e o que eu abato aqui, que karmas eu resolvo aqui nessa história e que karmas eu construo para minha próxima vinda. E muito disso dentro da religião, das religiões, vem a busca para encerrar esse ciclo de reencarnação. Como eu faço para encerrar as minhas vindas de volta? Como eu faço para me libertar do samsara? Que é um dos grandes objetivos do hinduísmo. Eu acho que a religião mais forte da Índia, né, que é na verdade um grande guarda-chuva, porque dentro dela ela tem todos os deuses, na verdade, né? 82% dos indianos são hinduístas. São hindus. Hindus. Sim. E o hinduísmo é uma religião que acredita né, que vem dos Vedas a concepção de Brahman, esse ser absoluto, sem forma, que permeia a tudo e que dá origem àquilo que muitas vezes a gente fica tentando entender. Por que tantos deuses? Por que tem o deus com cabeça de elefante? Por que tem o deus macaco? Por que tem um deus que é um rio, um deus que é uma montanha, um deus que é o sol, outro deus que é a lua? Por que tanto deus? Nos Puranas, uma literatura importante dentro dessa cultura, é explicado que o ser humano, e quando a gente olha para o estudo científico de como nós funcionamos como espécie, fica fácil de entender isso. O ser humano ele tem uma dificuldade de se conectar com aquilo que ele não vê. Ele tem uma dificuldade de adorar ou de acreditar em uma coisa que não tem forma, que não é vista. E aí, por isso surgem então os deuses em diferentes formas, para que eles nunca se desconectem de Deus, para que eles consigam entender e enxergar claramente que Deus está em todas as coisas, que Deus está em todos os seres vivos, porque Brahman permeia todas as formas de vida. Por isso toda forma de vida é sagrada. E isso traz muito forte o conceito de ahimsa, não violência, que é
se Deus está em todas as coisas, como eu posso ser violento e matar um outro ser vivo? E dentro desses milhares de deuses, lógico que existem também aqueles que são os adoradores de Shiva, essa imagem que está atrás de nós, e que tem então um olhar um pouco diferente para dizer que a personificação de Brahman é Shiva e que Shiva, Brahman, Tudo bem. e que Shiva, todos os deuses representam Shiva. Shiva vem de diferentes formas, então que todos os deuses representam Shiva. Dentro desse olhar, nós temos os Shivaístas, que são os adoradores de Shivas, e os Vaishnavas, que são os adoradores de Vishnu. São os dois grandes grupos religiosos, né? Assim, as duas grandes crenças dentro do hinduísmo. Mas além do hinduísmo e além do islamismo, existe também na Índia o budismo, o jainismo e o sikhismo, que são diferentes religiões, né? O budismo, que tem esse olhar, que é maravilhoso, inclusive, que está muito presente na Índia, e nós tivemos a oportunidade de viver muito perto, né, dessa religião e conviver muito com essa filosofia de vida, que não crê em um Deus, mas crê na evolução do ser humano e na busca pela libertação do sofrimento. Isso vem de Siddhartha Gautama, que dentro do hinduísmo é visto como uma reencarnação de Vishnu, a última reencarnação de Vishnu, que dá origem a uma outra filosofia de vida, que é o budismo. Né? Outra religião muito linda é o sikhismo, que é assim, de tocar o coração, porque eu acho que que são os Sikhs, quando a gente estuda Karma Yoga e a gente entra em contato com essa religião, a gente vê claramente ela sendo praticada diariamente ali, porque os Sikhs, eles acreditam que a libertação do sofrimento, esse estado de encontro com Deus, vem através do serviço ao outro, de uma vida simples e ética, e da meditação. Então, os templos Sikhs, eles são, assim, impressionantes. Uma vida digna, né? Correta. Sim, ética, né? Ética. Assim, o jainismo também é uma religião, dentro do nosso olhar, talvez um pouco mais radical, né? Assim, do que as outras. Então, assim, para nossa forma de interpretar as coisas, ela é um pouco radical. Bem pura mesmo. E a base do jainismo é a não violência. Então, é a não violência levada, assim, em todos os sentidos, porque eles enxergam a vida, e não só a vida humana, a vida como sendo sagrada em qualquer ser vivo. Por exemplo, eles só andam descalços, nunca usam sapato, e por onde eles passam, eles vão olhando para o caminho para não pisar em formiga, não pisar em nada. E é desapego total. É uma vida total de desapego, né? Quando entra na religião, ele tem que sair, ir embora da cidade, abandonar a família, ele tem que ir para um lugar que ninguém conhece ele, a pessoa. Tem um ritual que eles tiram todos os cabelos com a mão, arrancam o cabelo com a mão todinho do cabelo. Que é o ritual na frente de todo mundo. Né? Que é o ritual da entrada. O ritual da entrada, e essa pessoa vai embora e nunca mais vê a família. A conexão dos indianos com os gurus, ela é muito forte, ela é muito presente, e ela, assim, a gente às vezes acha que é uma coisa que já não faz parte da vida, mas faz muito parte, né? Todo indiano que a gente conversa tem um guru, né? Assim, sempre trazem essa existem informação. gurus e gurus, né? Na Índia também existem gurus e gurus. Mas isso é uma coisa forte, porque o guru, ele traz uma sabedoria para dar um direcionamento, né? Para trazer esse direcionamento para a vida, para o olhar, porque quantas vezes a gente se perde nos nossos próprios processos, né? Quantas vezes você se vê completamente emaranhado nas suas emoções, nos seus processos internos, e a gente busca também essas referências fora. Só que a gente busca com a primeira pessoa que passa do nosso lado, a gente busca conversando e perguntando o que você acha, o que eu faço, eu não sei mais o que você vai buscar, um amigo, você vai buscar um parente, uma pessoa querida, e eles não, eles buscam alguém que eles acreditam e que eles confiam que tem vivência e sabedoria para poder instruí-los com mais
com mais assertividade, eu acho. Então é bonito ver como isso acontece. Lógico que às vezes é um pouco exagerado também, né? Mas tem a ver com essa devoção toda, porque eles endeusam os gurus, né? É uma coisa meio que é como se fosse um deus manifestado na Terra. Em alguns lugares, em alguns momentos, a coisa fica um pouco exacerbada. Mas a gente já viu, eu acho que muito de muitas coisas. E sem dúvida nenhuma, estar na presença de uma pessoa, de um líder espiritual, é algo que faltam palavras para explicar, porque é muito forte. A nossa última experiência, quando nós tivemos agora, começo do ano, em Kerala, no sul da Índia, que nós não conhecíamos, e nós fomos até o Ashram da Ama para conhecer. Foi uma experiência muito, muito incrível. Para quem não conhece, a Ama é conhecida como a guru do abraço. E ela é muito conhecida mundialmente, muito conhecida aqui no Brasil também, porque tem um centro da AMA aqui no Brasil. E nós nunca tínhamos encontrado ela pessoalmente. Sim. O darshan dela, darshan é uma bênção que o guru, que o líder espiritual dá aos seus devotos ou aos seus discípulos. E o darshan dela é o abraço. E foi lindo vê-la, porque nós já estivemos na presença de muitos líderes espirituais Sim. na Índia. Sim. Alguns tocam profundamente o nosso coração, outros nem tanto. Mas, por exemplo, Dalai Lama é algo impressionante. Exatamente. Dalai Lama, que foi um ser divino que esteve perto de nós, assim, onde nós moramos, pertinho dele, tivemos a oportunidade de estar algumas vezes na presença dele. Assim, é lindo, é emocionante, é uma energia única. E esse ano, quando nós estivemos na presença da Ama, também foi muito lindo ver a história dela, a história de vida, a simplicidade, o desapego e a entrega. Ela doa dinheiro para os Estados Unidos, tem dinheiro. Tipo, ela doou 2 milhões de dólares para os Estados Unidos no último furacão. Doou 800 mil euros para o Japão, sabe? Então as coisas acontecem de verdade, o dinheiro funciona de uma forma correta. Porque como a gente estava falando dos bilionários da Índia, né? Essa é uma coisa interessante também. Muitas vezes a gente vai lá e vê os ashrams. Ashrams são lugares, para quem não sabe, lugares... Tem gente que não sabe. Não estou dando risada disso. Lugares de trabalho espiritual, né? De uma vida espiritual, que sempre tem a liderança de um líder espiritual que é responsável por todas as pessoas que vivem ali, por todas as pessoas que vêm buscar encaminhamento e direcionamento espiritual ali. E são muito tradicionais na Índia, faz parte da cultura da Índia o ashram. E às vezes a gente olha todo aquele movimento e fala, de onde vem dinheiro para isso? Se a pessoa trabalha o desapego, se a pessoa é um renunciante, de onde surge todo esse dinheiro, né? Então, uma das coisas que é curioso, que é, né, bastante interessante, é que, primeiro, os swamis, os líderes espirituais, eles têm uma influência política muito grande, né? E precisa ter uma negociação política para conseguir que entre dinheiro para poder fazer aquilo que eles precisam fazer, que é cuidar de tanta gente, para dar educação para tanta gente, para dar sustento, abrigo, né? Condições de vida para tantas pessoas. Muitos pais entregam seus filhos para esses líderes porque não tem condições para ter um encaminhamento na vida, para poder ter uma vida melhor. E quando a gente chegou na AMA, a AMA tem 2 prédios gigantescos dentro do ashram dela. Você fala, o que é isso? Aquilo parece uma cidade. Como é que consegue isso? Ela tem uma universidade. Então, de onde vem tudo isso, né? E vem das doações, muito vem das doações, porque por ser um país de uma devoção muito grande, as pessoas que são muito ricas doam quantidades exorbitantes. Então, assim, é diferente de como a gente doa dinheiro para qualquer instituição religiosa. A proporção é uma proporção, né? Porque eles sabem que esse dinheiro ele vai para um bem muito maior, que é para cuidar daquele povo, que é para dar condições, né? Total. Muitas vezes a gente fica pensando, como é que pode, gente, um país tão espiritualizado, né? Como é que pode existir isso, né? E aí muitos indianos dizem que isso não existe mais. Não, o sistema de castas, eles não existe mais.
Mas, na verdade, quando você está lá, que você está convivendo o tempo todo, você descobre que não existe até a segunda página, né? Porque ainda é uma coisa muito enraizada. E ainda é uma coisa assim, muito presente em tudo, em tudo. Até na cor da roupa. A cor da roupa, a cor do turbante, o tipo de turbante, que pano que o usa na tipo de cabeça. sari, muitos dos detalhes mostram de que casta é essa pessoa, ou seja, de que nível social, de que faixa dentro da divisão societária que tem dessa sociedade está essa pessoa. Então, eu acho que talvez o sistema de casta ele não seja mais tão rigoroso como ele era antes, mas eu acho que ele ainda é muito presente dentro dessa tradição. E ele, lógico, todos os líderes espirituais lutam contra, né, o sistema de castas, porque o sistema de castas ele limita a pessoa de ser o que ela quer ser. Existe uma explicação para isso que eu gosto bastante, que traz, assim, sempre para a gente olhar os dois lados antes da gente criticar uma coisa, né? Porque o sistema de castas ele é muito antigo, ele nasce lá nos Vedas, que é o pilar central de onde tudo começa na Índia, né? A base. É a Bíblia indiana. E é a base, eu acho, de tudo, desse estilo de vida, é a base desse jeito de enxergar o mundo, dessa filosofia do hinduísmo. Então, nos Vedas, os Vedas, quando ele vem, ele descreve o sistema de castas como uma divisão dentro de uma sociedade em 4 grupos. Porque para que uma sociedade possa funcionar, cada um tem que fazer o seu papel. Para que o mundo funcione, para que a vida junto com o outro funcione, cada um tem que se responsabilizar por alguma coisa e fazer aquilo que precisa ser feito. E dessa forma, se cada um faz o que precisa ser feito, o tempo é dividido de forma equilibrada e todos têm condições e tempo para o trabalho espiritual, para não deixar de lado a vida espiritual, para que a vida espiritual ela realmente faça parte e permeie tudo que você faça. O que os gurus, alguns gurus falam hoje é que o mundo ele está tão moderno que a gente precisa ficar o tempo todo buscando uma colocação social, buscando dinheiro, né, para sobreviver ou para crescer ou para ser mais. E nessa busca incessante, a gente cria uma grande batalha entre nós mesmos e não nos sobra tempo para estar com Deus. Porque nós estamos tão ocupados ou em sobreviver, ou em ganhar dinheiro, ou em ser mais, que a gente não tem tempo para Deus. E que o sistema de castas ele permitia esse tempo, porque você era aquilo que você tinha que fazer, e aí isso te dava, você não precisava, não tinha esse estresse de ter que lutar para ser alguma coisa. Então assim, ele começa e ele nasce através das habilidades de cada ser. Aptidão, né, também. Então, assim, uma pessoa que era mais culta, que era mais habilidosa, né, estudiosa, que tinha realmente esse dom, ela deveria então ser da classe dos estudiosos, dos professores, dos sacerdotes, daqueles que guardavam o conhecimento, que eram os brahmanes. Os brahmanes nascem dessa forma. Alguém precisava ficar responsável por guardar esse conhecimento numa época onde não existia escrita. Então, recebia-se esse conhecimento e você tinha que ter uma capacidade intelectual para isso, para poder passar isso para frente depois. E aí nasce essa classe, dentro das castas, que são os brahmanes. Que é a casta mais alta até hoje. Depois dela, também depois delas, vem os líderes, né, os governantes e os guerreiros, que são a segunda casta, eu diria, ou a outra casta, talvez, né? E que para ser um guerreiro, para ser um governante, tinha que ter uma aptidão de força, de embate, de saber lutar, de ser estrategista, de saber liderar um povo. Então, esses eram aqueles que faziam parte da classe dos guerreiros ou dos governantes, dos reis, enfim. Depois tinham também os comerciantes,
E para ser comerciante tinha que ter a habilidade de negociação, o traquejo de negociar, de trocar, de saber como lidar com o outro. É uma classe bastante importante em qualquer sociedade. E aí, a outra classe era a dos trabalhadores, que normalmente trabalhavam com as mãos, os artesãos, os agricultores, aqueles que fazem todos os outros serviços, né? Os serviços manuais, os serviços pesados, enfim. Com o tempo, infelizmente, né, a literatura mostra que perdeu-se essa possibilidade de ser feita a divisão de castas por habilidade e tornou-se um caminho mais prático vir através de uma linhagem familiar. Se você é filho de Brahma, você é Brahmane. E aí o que você precisa fazer é seguir os passos do seu pai. A nossa sociedade já teve um pouco disso, eu acho que até hoje ainda existe esses resquícios, sabe, do filho de médico que tem que ser médico, né? Que a família toda espera que seja médico porque o pai é médico. Então, isso só era mais exacerbado dentro do sistema de castas, mas funcionava assim. E aí, para a gente fechar, nós vamos falar sobre a importância da peregrinação. O que é essa peregrinação? Porque é sobre isso que o Maha Kumbh Mela traz muito. O Maha Kumbh Mela é o maior encontro de peregrinos, eu acho, o maior evento de peregrinação que o mundo conhece, esse que teve esse ano, né? Uau. Dizem que vai superar os 400 milhões, vai ter o recorde. Veremos. Acabou ontem, no caso. Acabou ontem? Ontem foi o último dia, Mahashivaratri. Veremos quantos vai ser o número de visitantes no total, né? E a peregrinação, ela é algo que não é só uma atividade física, não é uma jornada apenas física, é muito mais uma jornada espiritual do que física. Né? Total. E uma prática que traz intrinsecamente um aprendizado profundo sobre o desapego, sobre a coletividade, porque é lindo ver um ajudando o outro, né? Traz esse senso de importância de coletividade. A gente vê isso assim de uma forma muito bonita quando eles vão para o Ganga e querem e buscam, né? E levam garrafa de água do Ganges, que é a água sagrada, para sua vila, para aquelas pessoas que não puderam vir até ali se banhar, poder se beneficiar da visita que eles fizeram, dessa peregrinação que eles fizeram. E a crença da peregrinação nessa jornada espiritual tem a ver com uma proximidade com Deus. Peregrinar purifica a alma, nos deixa mais próximos de Deus, nos deixa mais conscientes de quem nós somos. Então aumenta a sua capacidade de entender quem é você aqui e o quanto tudo que nós fazemos aqui reflete em tudo na vida. Então, as cidades sagradas da Índia recebem muitos peregrinos. Varanasi é uma dessas cidades sagradas, é maravilhosa, é forte, é intensa. Prayagraj, que é onde foi o Maha Kumbh Mela, também é uma das cidades sagradas. Haridwar também é uma cidade sagrada. Rishikesh também é uma cidade sagrada. Né? E no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre o Maha Kumbh Mela e Prayagraj, onde acontece esse festival, que é incrível. A gente tem que fazer essa introdução do que é Índia, para poder entrar no Maha Kumbh Mela, que é algo muito mais complexo. A gente vai falar um pouco de tudo isso. Né? Então, assim, não perde o nosso próximo encontro e aproveita para convidar todo mundo que você conhece para assistir também. Vale a pena, é gostoso, é mais um pouco de cultura na nossa vida, né? De entender que nem tudo é do jeito que a gente conhece ou como a gente espera. E se você tem vontade de conhecer esse lugar que a gente fala tanto, se prepara. Se prepara para vir com a gente, né? A gente vai adorar mostrar a Índia para você. Valeu. Um beijo. Gratidão. Espero que a gente tenha conseguido explicar, mostrar um pouquinho para vocês o que é a Índia, essa primeira introdução, né? É algo muito particular de pessoa para pessoa, mas a gente pode generalizar de alguma forma e explanar um pouco mais o que é a Índia, não é isso? Uhum. Bom, gratidão.